Olá, muito prazer. Que bom receber você nas nossas aulas, nos nossos encontros, nas nossas conversas. Eu sou o professor Luiz Felipe, daqui a pouco eu vou me apresentar, mas antes, em nome do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, eu quero lhe dar os parabéns, as boas-vindas em nome do nosso magnífico reitor e também em nome de toda a família Unítalo. Eu estou muito feliz que você nos acompanhe aqui nas aulas e tenho certeza que você vai ficar plenamente satisfeito com o nosso trabalho e de toda a equipe. O nome do nosso módulo, para que você comece a se familiarizar aí com as nossas conversas, é Educação Ambiental e Cultura Afro-Brasileira para a Cidadania. É um nome pomposo, né? É um nome chique. Pois bem, além desse nome pomposo, desse nome chique, nós vamos refletir fundamentos de como a sociedade brasileira foi estruturada, o seu dinamismo e principalmente a grande contribuição que a cultura afro-brasileira tem no modo de viver, de agir, de amar e até de conduzir a vida dentro de um princípio mais nobre, mais digno e mais de autorrealização. Eu vou lhe explicar nessa aula introdutória quais são as etapas, os passos. Você pode ficar tranquilo, você pode ficar tranquila que é um curso, ao mesmo tempo fácil, gostoso, ele é interativo, né? Nós estamos na utilização dos melhores recursos tecnológicos, combinando também o que de melhor o Unítalo sabe fazer. Sabe o que é? Gerar conhecimento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda agora você, um novo aluno, uma nova aluna do Unítalo. Vamos em frente? Eu quero inicialmente fazer uma apresentação, porque nós vamos ter nesses encontros, mais do que aulas, um bate-papo entre amigos, entre parceiros, e nada mais natural, nada mais desejável do que essa apresentação. Eu sou o professor Luiz Felipe Mata Ramos, e você pode, de uma certa maneira, guardar o meu nome, a minha pessoa, como Luiz Felipe, como Luiz, como Felipe, como você preferir. Eu tenho graduação em várias áreas acadêmicas, eu tenho a formação em filosofia, a licenciatura plena em filosofia, eu tenho uma formação em bacharelado em assuntos religiosos e em teologia, sou formado também em pedagogia e em educação física. Esse corpo esbelto que você me vê aí do outro lado, vem também do curso de educação física. Eu possuo um mestrado pela Universidade Mackenzie, em São Paulo, em estudos e problemas brasileiros, e possuo o meu primeiro mestrado pela Universidade de São Paulo, a USP, na área de ética. Eu pesquisei um filósofo norte-americano chamado John Dewey e os ensinamentos dele voltado para a área da educação. O meu segundo mestrado é na área de educação sociocomunitária pelo Centro Universitário Salesiano, em São Paulo, oportunidade em que eu pude buscar formas alternativas da sociedade como um todo se interagir na condição de comunidade. Sou pesquisador da Universidade de São Paulo, meu doutorado está envolvendo duas grandes instituições que geram muita polêmica hoje em dia, que são a Igreja Católica Apostólica Romana e a maçonaria, uma fraternidade iniciática, e o meu alvo de análise é o século XIX. Eu estudo o combate, o conflito entre a Igreja Católica e a maçonaria do ponto de vista não apenas religioso, mas também político, duas grandes instituições. Sou palestrante, também leciono já há 28 anos em cursos presenciais, na área de tecnólogos, na área de cursos de bacharelado, licenciatura da saúde, da educação, da área de negócios. E nos últimos 10 anos da minha carreira, eu também acumulo experiência na área de educação ou de ensino à distância. Eu sou professor conteudista, eu também oriento filmagens, gravações dessas videoaulas, como você está agora interagindo comigo, e preparo também material para EAD. Acredito muito no ensino ou na educação à distância, porque é uma forma, é uma ferramenta, é uma tecnologia e uma oportunidade de você, em qualquer parte do Brasil e fora do Brasil, poder interagir conosco aqui no Unítalo. Eu costumo dizer que a tecnologia vem para acrescentar experiências novas. Então, nesses 10 anos eu tenho aprendido muito, de modo que agora, pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, acredito e entendo e sei que vai ser uma experiência, e já está sendo,
muito proveitosa, muito interessante e principalmente muito produtiva para você. Escrevo livros também, ministro palestras, trabalho como coach na área de motivação, gerenciamento do tempo. Se você quiser depois conhecer o espaço virtual em que eu atuo, anote aí, www.luisfelipe.com.br. Vai ser muito legal a gente se conhecer e principalmente você expor aí a sua vida, o seu conhecimento. Tenho experiência, como eu já falei, tanto em instituições presenciais, nesses 28 anos, como também em EAD. E adoro o que eu faço, ok? Vamos dar continuidade, porque eu quero agora dizer para você, grosso modo, como o nosso curso está construído, como ele está formatado, né? Esta nossa conversa é uma videoaula e você vai tê-la produzida por diversos profissionais que estão além da câmara, um pessoal também dedicado que quer e acredita no seu potencial e também por colegas professores como eu, que estaremos atuando e complementando esses encontros. Você vai ter também um material de apoio. Eu recomendo, e vou explicar mais adiante, que você deve, no sentido de conselho de amigo, não apenas assistir às aulas e não apenas ler o material. O segredo é você unir as duas coisas. A vantagem, quando, como e onde você estiver. Quer mais moleza do que isso? Pois tem. Vamos em frente. Eu quero agora explicar, pelo nosso roteiro, como que o curso está organizado, como ele está estruturado. Se você me permite, nós vamos fazer o seguinte. Eu faço uma apresentação geral de como as aulas que você vai ter serão apresentadas. Quer conhecer um pouquinho de cada aula, do que vai se tratar? É sempre interessante, quando iniciamos uma conversa, o outro lado, né, o aluno, a aluna, saber como que vai ser os temas. Há alguns temas que são mais interessantes, outros são mais provocativos. Eu gosto muito desse momento, porque é uma forma de descoberta, né, da gente poder se entender. Está preparado? Está preparada? Vamos lá? Então, aqui eu tenho o roteiro e vamos interagindo na explicação, ok? Nossa aula 1, que é o momento da abertura, é uma aula introdutória, é uma aula mais metodológica, é a aula a qual você assiste. Ela vai lhe dar as instruções de como esse módulo, né, está montado. Então, na aula seguinte, dentro do nosso roteiro, a aula 2, é o primeiro encontro em que você vai ter um conteúdo mais específico dentro do módulo Educação Ambiental e Cultura Afro-Brasileira para a Cidadania. Então, a nossa primeira aula, que é a aula 2, eu vou comentar com você o tema Introdução à História do Povo Brasileiro e seu Legado. Você vai fazer uma descoberta. Sabe qual é? Nós não somos um povo. Nós somos 4 povos. Como assim, professor Luiz Felipe? Nós somos 4 povos. Nosso legado foi, nossa herança foi recebida, foi construída pelos indígenas. Você aí e eu aqui temos sangue indígena, é verdade. Nós fomos construídos como civilização, como povo, né, pelos nossos irmãos descendentes e oriundos do continente africano, daí o nome do módulo. Nós temos a herança europeia, de uma certa maneira nós também somos europeus, não apenas com os portugueses, mas os espanhóis, os italianos, os alemães. Nós temos também a influência do Oriente, os povos, o Japão, mesmo a China, a Coreia, o Oriente Médio, também nós temos em nosso legado essa influência. Então, nessa aula 1, eu quero lhe oferecer uma visão macro em grego significa grande, uma visão macro da estrutura do povo brasileiro e qual o legado que esses 4 povos, essas 4 culturas determinam a nossa identidade, o nosso modo de ser. Você vai poder entender, por exemplo, o porquê de determinados valores serem importantes para nós e outros nem tanto. Uma aula que, se eu fosse você, não deixaria de assistir, tá? Vamos para a próxima aula, que vai ser a aula 3, e nessa aula eu quero explicar sobre o que é cultura popular e o que é cultura de massa. Um funk, você gosta de funk? Ou você prefere samba?
Você é daqueles que curte música clássica? Isso o que significa? Isso é cultura popular? Será que funk, pagode? Ah, descobri, você gosta de pagode. Né? Será que o pagode é cultura popular ou é uma cultura de massa? Quando falamos de redes sociais, esta ou aquela outra rede, quando você manda uma mensagem SMS, MMS, SMS, vários S's da vida, isso é cultura de massa? Então você vai entender, primeiro, o que é a identidade de cada uma dessas culturas. Você nessa aula, muito legal, você vai entender o que é cultura, e eu vou explicar para você que cultura tem muito a ver com valores, valores que vêm do popular e valores que são construídos e difundidos pelas indústrias. Então, quando você vai a um cinema assistir a um filme, né, esse que está para entrar em cartaz agora, né, é cultura de massa? Eu diria que sim. E você pergunta por quê? E eu te digo, assista a aula. Lá você vai ter as respostas muito legais do que a gente vai falar. O próximo tópico, a aula número 4, que eu tenho aqui no nosso roteiro, nós falaremos sobre o negro, sobre a cultura, a civilização, o modo de ser e o modo de existir do negro. A visão, a pergunta é, de sofredor ou de um guerreiro lutador? Você já ouviu falar da história da escravidão no Brasil? Será que todo esse povo foi sofredor ou eles souberam superar o sofrimento e são lutadores? Sofrer e lutar são dois verbos que se conjugam dentro da cultura afro-brasileira de uma maneira muito linda, muito bonita. Tanto o material de apoio quanto as videoaulas, você vai se encantar, eu te garanto. Na continuidade, nós estamos com a aula 5, aí sim eu quero conversar um pouquinho sobre a história de um dos maiores personagens do Brasil, que é Zumbi. Zumbi lá dos Palmares. Sabe onde fica o Quilombo dos Palmares? Adivinhe, qual estado você acha? Amazonas, São Paulo, Rio, talvez Bahia? Não. Palmares fica em Alagoas. Se você mora em Alagoas, vive em Alagoas, meu abraço carinhoso a todos os alagoanos, mas também a todos os habitantes de todas as cidades e estados do nosso querido Brasil. Nessa aula, aula 5, a história de Zumbi dos Palmares, nós vamos estudar a gênese, a origem, a estrutura do Quilombo e particularmente de Zumbi como um grande guerreiro, como um grande idealizador da resistência do povo negro. Vamos adiante? Aula 6, eu vou comentar com você as questões vinculadas ao tema religiosidade e aos costumes do povo negro. Nós vamos ver o que é religião, nós vamos estudar e conhecer as principais religiões da cultura negra, nós vamos entender os mecanismos de transcendência, de religiosidade. O nosso modo de ser brasileiro é extremamente rico de espiritualidade, não é? E nós vamos analisar, através da cultura afro-brasileira, qual é a estrutura dessa espiritualidade. Na aula 7, nós já vamos mudar um pouquinho o foco e estudar os nossos primeiros ancestrais, antes dos negros e dos portugueses, que são os indígenas. A aula 7 trata dos índios, costumes, religiosidade, como vive o índio nas aldeias hoje no Brasil. Nós vamos fazer uma pesquisa de campo de como estão as aldeias indígenas hoje e como essas aldeias atuam dentro do território brasileiro. Parece que é uma coisa meio longe da nossa realidade e você vai ter boas surpresas. É uma aula, modéstia à parte, muito legal que o Nítalo preparou para você. A aula 8 e a aula 9, eu quero tratar em nome da instituição de um assunto que também é a minha paixão. Aliás, todas as aulas são a minha paixão, mas a aula 8 e a aula 9 vão tratar das organizações não governamentais, as ONGs. Já ouviu falar? Eu tenho certeza que no seu estado, eu tenho certeza que na sua cidade, no seu bairro, há pelo menos uma ONG que atua em prol de uma causa social. Você vai entender o que é uma ONG, qual é o papel dela dentro da sociedade brasileira, o que cabe a ela e o que não cabe a uma ONG, de modo que é um assunto tão polêmico que nós vamos precisar de 2 aulas e vai ter muito assunto legal para a gente tratar. Ok? Acabou? Não, nós temos mais uma aula final, o grande finale, né? A aula 10, que é uma aula que trata dentro do assunto ético e meio ambiente
sobre a crise ambiental do século XX que se estende para o século XXI. Né? O tema também é desenvolvimento sustentável e educação ambiental. Nessa aula, eu quero desenvolver com vocês alguns conteúdos fundamentais relacionados ao meio ambiente, à cidadania, que é o tema do nosso módulo, e principalmente aos desafios que a sociedade brasileira tem e que você, como aluno Uniítalo e futura diplomada do Uniítalo, tem como responsabilidade diante dessa sociedade que se abre. Você será o nosso representante no seu trabalho, na sua família, na sua sociedade, como um personagem, um ator principal que vai fazer a diferença. Nós botamos fé em você, ok? Vamos dar continuidade? Agora eu quero dar um enfoque mais pedagógico, algumas orientações, algumas dicas, principalmente se você é um aluno que estuda por EAD pela primeira vez, né? Não é um bicho de 7 cabeças, não, fique tranquilo, fique tranquila. Também não é um bicho de 6, nem de 5, muito menos de 4 cabeças, também não é de 3, não é de 2 cabeças, não é nem de 1 cabeça, porque não é um bicho, é uma experiência, é algo muito legal, é algo muito interessante. EAD você já faz quando faz um telefonema, não é à distância? Conversa à distância? Quando você envia um e-mail ou lê um e-mail, quando você visita um site, isso faz parte do universo virtual. Educação à distância, o ensino à distância, é um desdobramento de uma realidade da qual você e eu já fazemos parte. Se você aí, no conforto da sua casa, consegue me ouvir, me entender e até dar risada das brincadeiras que nós fazemos, dessa interação legal, já é à distância, não é? A tecnologia é que nos une nesse momento. Nesse momento eu tenho a grata e a alegria de estar na intimidade da sua casa, com você, com as pessoas que estão me acompanhando, de forma que eu estou muito confortável e imagino que você também aí. É nesse sentido, nesse clima, embora rigoroso, embora acadêmico, mais confortável e gostoso, que eu quero dar aí algumas dicas, ok? Você está matriculado em uma disciplina online, né? Preparada pelo Uniítalo através do NEAD. NEAD é o Núcleo de Educação à Distância do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, uma instituição com mais de 50 anos, mais de 60 anos de prestação de serviços na área da educação em prol da sociedade brasileira. E esse NEAD, esse núcleo, está vinculado a um ambiente que nós chamamos Ambiente Virtual de Aprendizagem, para facilitar, o AVA. Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ele é uma ferramenta, ele é um universo virtual pelo qual o NEAD interage com você. Ao participar de uma disciplina planejada para educação à distância, você vai perceber que o processo tem várias características que vão diferenciar as disciplinas ditas presenciais, né? Há um modo de interagir e de estudar de uma maneira diferente. Conhecer essas diferenças é importante para o seu sucesso. Vamos a elas? Primeira dica. Nas disciplinas online, você não tem ninguém que cobre para você assistir aula ou realizar tarefas. Eu já falei para você assistir aula, não tem essa pegação, não tem essa molação. Você, como uma pessoa adulta, é livre, inclusive para querer fazer as coisas por você. Primeiro momento, isso pode causar um certo alívio. Ufa! Que bom, não tem ninguém para me amolar, estou livre. Mas isso também traz uma responsabilidade, meu amigo. Minha amiga. Né? Não caia nessa armadilha, né? Dolce far niente, né? O doce não fazer nada. Programe-se em estudar em determinados horários e cumpra essa programação. É um compromisso de você consigo. Com seriedade, estabelecimento de uma agenda de estudos, tornando-a uma rotina, vai te ajudar a lidar com essas ferramentas, com esses mecanismos. Ao final do processo, você terá aprendido os conteúdos e aprimorado a sua capacidade de gerenciar aí o seu desempenho. Segunda dica, como você tem um acesso irrestrito às aulas gravadas, olha que legal, durante todo um semestre de estudo, procure assisti-las 1, 2, 3, 10 vezes, se necessário. As aulas são suas, o curso é seu, né? Não tenha pressa. E lembre-se que a sua dedicação e seus sacrifícios de tempo e dinheiro
vão ser compensados, devem ser compensados por uma vida profissional mais satisfatória e maior empregabilidade no mercado de trabalho. E mais do que o mercado de trabalho, você se realiza como pessoa, como ser humano, como aluno, como aluna universitário. Isso, meu amigo, minha amiga, não é pouca coisa, é uma conquista sua que você tem que valorizar. Outra dica, na medida do possível, crie um ambiente de estudos protegidos de barulhos e interrupções constantes. A sua casa, a sua sala, o seu escritório, onde você assiste, é a sua sala de aula. Então, cuidado com o smartphone, com o tablet, com interrupções, né? Procure ver a iluminação, um certo silêncio, para você se concentrar, não é? Pense nisso. Quarta dica, não deixe de fazer, isso é muito importante, as atividades no último instante. Isso não é produtivo. Te falo não como professor, mas eu falo como amigo. Esse tipo de conduta prejudica a execução das tarefas de maneira que você não consegue extrair todo o seu potencial e compromete a sua qualidade de vida. Além disso, eu quero que você se lembre de que essas atividades, né, planejadas pelo AVA, é necessário que você esteja preparado, ou seja, que você tenha lido antes, que você tenha feito os exercícios. Porque se surgir algum problema, alguma dúvida, você já está preparado e não deixa as coisas para a última hora, ok? Fique atento, porque o cumprimento dos prazos costuma ser o maior problema nos cursos à distância. O prazo. Né? Não que o prazo seja pequeno, é que geralmente a pessoa não se programa para cumprir aquele prazo. E a vida é isso, é compromisso, é prazo de entrega. Né? Se você deixa de fazer a declaração do imposto de renda e tem um prazo, você vai ter problemas, não é verdade? Ou de pagar uma conta, tem um prazo. Né? Assim você evita, cumprindo os prazos, de se desgastar, de ter estresse e de passar nervoso, não é verdade? Quinta dica, quando você encontrar temas que despertam o seu interesse, procure enriquecer. Vá atrás. Pesquise na internet, em livros e nos demais recursos. Não se restrinja só às aulas e ao material de apoio. A possibilidade de se aprofundar em um tema enquanto você assiste a uma aula é uma das vantagens do curso à distância. Também não vai se contentando apenas com o que nós apresentamos a você. Corra atrás. Aqui no Unítalo e agora pelo Unítalo, eu lhe digo, você não é aluno, você é estudante pesquisador. Para nós, aluno é alguém que corre atrás do que não sabe. Para nós, você, estudante, é alguém que corre atrás do que quer, ou seja, crescimento. Você não é aluno, você é nosso estudante pesquisador. Número 6, uma outra dica. Procure o significado das palavras que são desconhecidas por você. Dica de amigo e de professor. Adquira um dicionário pequeno, deixa ao lado. Quando surgir uma palavra, um termo que você não conhece, vá lá. Né? Você vai perceber que nas aulas que nós gravamos para você, algumas palavras eu trago do grego ou do latim, eu dou a explicação, mas outras, pela falta de tempo, é necessário que você busque. Eu costumo dizer para meus alunos e digo para você, o dicionário não é o pai dos burros. Não, nunca foi. O dicionário é o pai dos inteligentes. Quanto mais você pesquisa no dicionário, mais inteligente você fica, não é? Faça a experiência. O dicionário, além de te ajudar a entender melhor o que está explicado, dentro dessa conduta você vai ver nele um parceiro e principalmente a ampliação do seu vocabulário. Sétimo, se você tiver alguma dificuldade durante os estudos, você pode consultar o NEAD ou então enviar a sua dúvida, o seu e-mail, anote aí para esse endereço, ava.suporte@italo.br. Quer que eu repita? ava.suporte@italo.br. Se tiver dúvidas sobre algo que foi abordado nas aulas, você pode entrar em contato comigo através da nossa equipe pedagógica. Não hesite em nos procurar, porque eu e o Unítalo e todos nós aqui do Unítalo temos o maior prazer em te ajudar. Para aproveitar o máximo desse curso, o que você deve fazer? Fechando. Estar comprometido em aplicar os conceitos e ensinamentos que nós lhe damos. Bota para fazer. Põe para fazer.
É muito importante que você esteja ciente e que a prática é fundamental. É assim na vida. Imagine você tendo um curso teórico de como andar de bicicleta ou guiar uma moto. Dá? Não dá. Né? Um curso teórico de natação. Então, o que nós ensinamos para você é para a prática. Queremos que você dê certo na sua vida pessoal, na sua vida profissional, acadêmica, relações humanas, em tudo. Estar ciente de que evoluir no conhecimento é uma jornada que começa com o primeiro passo, uma primeira conversa. Não é? E aí a pergunta que eu faço para você, para fechar, é: vamos começar? Se você agora que me ouve, nesse momento da sua vida, estamos nos comunicando, é porque há um propósito nisso. Você poderia ter estudado antes ou depois, mas por que somente agora? Porque o universo, porque Deus, porque a vida lhe está dando essa oportunidade. Se você chegou aqui, você não precisa provar mais nada para ninguém quem você é. Nós acreditamos em você. Seja bem-vindo ao curso, seja bem-vindo ao Uniítalo. Um grande abraço e até a nossa primeira aula. Conto com você.